Nas constelações familiares, a gente fala muito no pertencimento, porque sempre que tem um excluído, a gente abre uma lacuna. E essa lacuna ela vai ser preenchida pelas próximas gerações. Ou por alguém, sempre por alguém que veio depois daquele excluído. Uma das formas mais comuns de exclusão hoje, nós temos com relação à parentalidade, principalmente com relação aos pais. Cada vez mais, no Brasil, o índice é altíssimo, né, de mães solteiras. É muito comum que essa mulher passe por um período muito difícil, às vezes desde a gestação, sozinha, sem o amparo daquele masculino, daquele homem, né? E depois esse homem acabe não assumindo esse filho, não registrando. Então, geralmente, o que se diz? Meu filho não tem pai. E aí a criança cresce com aquela coisa, não tenho pai, ou meu pai morreu, mesmo isso não sendo uma verdade. E a partir daí a gente gerou uma exclusão. Mas, Cíntia, como é que eu vou incluir alguém que me fez tão mal? Alguém que não assume as responsabilidades? Alguém que não é presente? Principalmente na questão de filhos. Não existe, ainda não tem como, gente, um filho ser gerado sem o polo feminino e o polo masculino, tá? Então, por mais que esse pai não assuma nenhuma responsabilidade com aquele ser, ele existe. E ele teve parte fundamental na formação daquele filho. O filho, ele não é possível sem o pai, assim também como não é possível sem a mãe. Eu tô dando esse exemplo paterno para deixar uma coisa bem clara e pra gente trazer uma realidade social bem forte aqui, né, no nosso país. Enquanto eu excluo aquele pai, então eu digo, porque não presta, seu pai morreu, seu pai não vale nada, você não tem pai, só eu que sou sua mãe, eu sou mãe e pai. Então, às vezes a gente vê algumas mulheres colocando o nome de pai, né? Eu sou pai e mãe, então eu sou uma mãe pro meu filho e eu dou tudo pra ele, eu sou suficiente pra ele. E muito longe de querer julgar, o objetivo aqui é esclarecer. Não é possível a gente fazer os dois papéis, tá? Nem o feminino fazer o papel do feminino e masculino, e nem o masculino também, porque tem pais que criam seus filhos sozinhos também, que as mães abandonaram, por algum motivo ou outro saíram, né, daquela esfera familiar. E não, meu filho não tem mãe, né? Meu filho é só eu que crio e eu sou suficiente. Gente, nunca vai ser, tá? Nunca vai ser. Porque nós somos uma mistura dos nossos pais e sem essa mistura nós não seríamos possíveis. Então, ainda que eles tenham diversos defeitos, ainda que eles não assumam com seus compromissos cívicos, sociais, inclusive afetivos, eles fazem parte. E aqui eu não estou dizendo para você simplesmente aceitar tudo, aceitar abusos. Às vezes a gente sabe que nós temos, cada caso é um caso, tá? Outra coisa que é importante enfatizar, sempre que eu começo uma conversa sistêmica, é impossível a gente não trazer clareza sem tocar na dor. Então, quando a gente toca na dor, na sombra, nos demônios das pessoas, e eu me incluo nisso, tá? A tendência é a gente se sentir ofendido e não querer ouvir, sair de perto. Só que a gente não tem mais tempo nem espaço para isso. Nós estamos vivendo nessa era social, uma era onde a cura nos é possibilitada. E aqui eu falo de uma cura emocional, de uma cura energética, de uma cura de alma. E para que a gente possa curar algo, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para essas sombras. Então eu não estou dizendo que você tem que aceitar tudo de errado que as pessoas fazem, como se isso não tivesse acontecido. Mas sim olhar para isso de um lugar assumindo, de assunção, dizendo sim, você tem um pai, você tem uma mãe, mas essa pessoa até escolheu não ficar por A, B ou C, eu não sei direito quais são os motivos, e a partir de agora eu vou cuidar de você, mas você tem sim um pai, você tem sim uma mãe. E é extremamente compreensível que para uma mulher ou um homem que está criando um filho sozinho seja muito difícil fazer essa separação entre a relação homem-mulher, a relação do masculino e feminino, com a relação de pai e mãe. E para alguns filhos também, né? Poxa, às vezes é um pai que espancou a mãe, ou às vezes é uma mãe que abandonou um bebê muito cedo e foi embora, saiu. Como dar um lugar para essas pessoas no coração? Só tem uma forma, que é entendendo que o essencial elas nos deram, que é a vida.
Então, para a sistêmica, se você nasceu com vida, você respirou, os seus pais tiveram sucesso. Eles cumpriram um papel primordial, um papel essencial. E a partir daí, tudo que vem depois é secundário. E dar um lugar no coração também não quer dizer que você tenha que sair amando esse homem e a mulher, mas você precisa amar esse pai e essa mãe em você. E se você tem um companheiro, uma companheira, teve um relacionamento com uma pessoa que, por mais diversos motivos, né, não tem assumido a paternidade, a maternidade de seu filho, o que é interessante que a gente consiga fazer? Não se trata aqui de perdoar, de sublimar as coisas, não, mas de lidar com a realidade. Esse filho só é possível porque fulano foi o pai, porque Beltrana foi a mãe.